Olá, este é o Conexão Futura na tela do canal Futura e confira também o nosso site futura.org.br/Conexão Futura. O planeta na encruzilhada. Essa foi a conclusão tirada na última conferência realizada pela União Internacional para a Conservação da Natureza, a UICN. E ela faz referência aos impactos que o ser humano causa ao meio ambiente e um alerta para o futuro. A UICN é uma rede que agrega instituições governamentais e não governamentais de todo o mundo, formada por 1.300 membros, com representação em quase todos os países. Então, quem fala mais com a gente sobre esse assunto é o conselheiro regional para a América Latina da UICN, Carlos Durigan. Boa tarde, Carlos, tudo bem? Tudo bem, Larissa. Boa tarde a você e aos telespectadores do Futura. Boa tarde, eu agradeço a sua participação no Conexão Futura de hoje. Carlos, esse alerta de que o planeta está em uma encruzilhada, o que a UICN chama a atenção? Olha, a principal mensagem desse congresso é o conjunto de desafios que nós temos a vencer, né, no momento atual que vivemos, né, no planeta. E é um momento crucial, né, onde nós ainda temos janelas de oportunidades e possibilidades, né, com avanços tecnológicos que a nossa sociedade já alcançou e com o interesse, né, que nós vemos na sociedade hoje em dia, né, em relação à preocupação com as questões ambientais. Então, nós temos ainda janelas de oportunidade que nos levam a crer que nós temos uma gota de otimismo no sentido de mudarmos, né, seguirmos dessa encruzilhada, seguimos para o caminho adequado, né, fazemos boas escolhas. Então, dentro da mensagem do Congresso, que foi realizado no Havaí, a principal que fica é que nós temos desafios muito importantes a vencer, né? Eu cito o caso, por exemplo, da agricultura, né, da agricultura pecuária, que nós precisamos somar esforços e buscar meios para garantir que a pecuária, a agricultura, né, o provimento de alimentos para a sociedade humana não seja paradoxal à conservação da natureza, né, que nós possamos aliar a conservação e sustentação das sociedades humanas no planeta. Carlos, tem a questão também dos oceanos, né? Carlos, a gente pode dizer que os impactos que foram causados até agora ao meio ambiente, eles são um caminho sem volta ou a gente ainda consegue recuperar ou não? Ou a partir de agora é preciso tomar medidas, como você vinha dizendo, para que esse mal que a gente faz ao meio ambiente, ao planeta, não continue? É possível voltar ao que já aconteceu? Olha, a esperança é que sim, né? Nós temos elementos para frear esse processo que é bastante nocivo e principalmente para a sociedade humana, né? Nós dependemos do mundo no seu estágio clímax, né? De sanidade e as mesmas diretrizes que noteiam a conservação da biodiversidade da natureza são as que noteiam a base de sustentação para a nossa vida. Então, nós ainda temos chance de reverter isso, né? O que nós precisamos é investir investir mais, né, dentro do nosso processo produtivo, investir em processos produtivos que sejam menos danosos e, obviamente, que nós precisamos trazer a população, principalmente a população urbana do planeta, que hoje em dia a grande maioria da população do planeta está nas cidades, que ela se reconecte com a natureza. Então, é importante trazer esse sentimento de conectividade com a natureza de volta, né? Que muitas vezes a vida urbana nos afasta dessa percepção que nós devemos ter com os elementos da natureza e dessa importância que a natureza tem para a nossa vida. Carlos, nesse sentido, quais são as ações emergenciais, portanto, que os governos, né, e nós, sociedade, podemos tomar? Olha, alguns dos desafios são listados numa carta de posicionamento que foi lançada no final do Congresso da UICN,
e que diz respeito a processos-chave que nós devemos intervir agora, né? Não podemos mais perder tempo. Temos intervenções a caminho, mas elas ainda são muito tímidas e isoladas. Nós precisamos ampliar essas intervenções. Uma delas, como eu já vinha citando, é a questão da produção de alimentos, né, que demanda cada dia mais recursos naturais no planeta, espaços, né, e muitas vezes é paradoxal a conservação ao ponto de vermos muitas vezes agricultura industrializada, né, poluindo ou a natureza com pesticidas, agrotóxicos utilizados em larga escala, a utilização das águas e dos mananciais hídricos, né, para produção, de forma também feita de forma não sustentável. Nós temos aí a questão dos oceanos, com grande mudança que acontece hoje em dia por conta da carga de poluição que todas as sociedades jogam, né, nos mares do mundo, e acidificando os mares, comprometendo a sobrevivência das espécies marinhas, a grande produção e utilização de plásticos, né, que já é sabidamente um dos grandes problemas hoje de poluição sólida e de partículas sólidas em todos os oceanos do planeta. Enfim, precisamos aí envolver cada vez mais. Nós já temos um logro, né, que é o envolvimento da sociedade, né? Hoje em dia, se você consulta, né, as pessoas que estão do seu lado, a gente percebe que as pessoas têm um sentimento ambiental muito interessante, mas nós precisamos também engajar as corporações econômicas, os governos que ainda não estão engajados. Enfim, nós precisamos ter um movimento de conexão maior entre as várias instâncias de tomada de decisão no planeta, para que a gente consiga fazer com que nossas ações ganhem escala, né? Nós precisamos de ações em grande escala. Começamos algumas... A população exerce um papel muito fundamental nesse sentido, Carlos, né? De cobrar dos governos essa postura mais dura. Né? Eu acho que a gente tem esse papel. Sim. Carlos, vocês colocam, né, a UCN, eu quero trazer agora um pouco para o trabalho da UCN, a nossa conversa, vocês colocam o Brasil numa lista vermelha, né, de país com maior número de animais em extinção. Quais são as espécies mais ameaçadas aqui no Brasil? Olha, a lista de espécies, a lista vermelha de espécies, hoje ela conta com... Para o mundo todo, são em torno de 70 mil espécies, né? 70 a 80 mil espécies que constam da lista, né? No Brasil, nós temos espécies icônicas, né? Como o mico-leão-dourado, o muriqui, várias espécies marinhas, né? Que passam pela costa brasileira, né? Baleias, várias espécies de baleias, como a baleia azul, entre outras. E obviamente que o trabalho que é feito através da divulgação da lista vermelha ajuda aos tomadores de decisão, as agências governamentais, a sociedade civil e a comunidade científica a buscar mecanismos de salvaguarda, de proteção dessas espécies, né? E isso, por exemplo, hoje determina a criação de novas áreas protegidas no país. E o Brasil hoje tem um cenário interessante, mas que muitas vezes é ameaçado pela dificuldade de se implementar essas áreas protegidas, né? Você tem elas criadas, mas com dificuldade muito grande de ter recursos disponíveis, né, tanto humanos quanto financeiros, para a manutenção dessas áreas. Então, dentro desse rol de espécies, que é muito grande, que pode ser consultado na lista vermelha, né? Tem um site da lista vermelha que pode ser acessado através do site da UCN. Dá para a gente ver que nós estamos numa situação de bastante preocupação com essas espécies, né? E obviamente que a gente precisa ter ações que envolvam não só as espécies ameaçadas, mas também aquelas que compartilham, né, os mesmos ecossistemas, né, que essas espécies ameaçadas ocupam.
Carlos, a gente já está caminhando para o fim da nossa conversa, mas eu queria fazer uma última pergunta, porque a UICN, tem um trabalho muito próximo das populações indígenas, da valorização da população indígena e da sua cultura. Em que sentido o pensamento da UICN vai alinhado aí à importância da população indígena para a causa ambiental? Olha, a relação, né, que populações indígenas no mundo todo têm a contribuir nesse processo está expresso, né, na Carta do Havaí, né, a carta que foi lançada, em que demonstra justamente essa necessidade de nos reconectarmos, né, quando nós falamos reconectarmos para as populações urbanas principalmente, né, então assim as comunidades indígenas, os povos indígenas tem um reconhecimento bastante intrínseco, né, das relações e desse contato direto do uso dos recursos, da exploração dos recursos. Existe um potencial de transformar isso num uso sustentável, existem pesquisas e experiências que demonstram isso, e ao mesmo tempo, o mais importante que nós tivemos nesse sentido foi que, no contexto da América do Sul, nós levamos a possibilidade de organizações indígenas serem membros ativos da própria UICN, né, que é uma organização, uma união que congrega diversas organizações institucionais, governamentais e não governamentais, justamente entendendo a importância que essas populações têm nessa busca da gente reforçar a conexão humana com a natureza, né? Então isso é muito importante para nós, desenvolvermos essas relações e respeitarmos as diversidades culturais, né, e de gênero principalmente, nessa construção desse caminho, né, de reconexão à natureza, com o uso de tecnologia, com questões relacionadas ao uso tradicional dos recursos, com a visão do que é do sagrado, né, da natureza como fonte do sagrado para muitas culturas. Enfim, é um leque muito amplo, né, de conexões, e que nós achamos que esse vai ser o caminho para que nós possamos ser mais incisivos nas ações que nós implementamos em torno da conservação da natureza e do nosso planeta, né, que é só um, né? Então nós temos aí essa missão, e essa mensagem é que fica a partir desse congresso que nós tivemos, e fica como proposta para políticas públicas para os países que enfim, que estão aí, que fazem precisando parte aí renovar suas agendas. Muito bacana, sim. Carlos. Muito obrigada. Eu, infelizmente, preciso encerrar, mas esse é um assunto que o Conexão Futura acompanha sempre. Então, conte com a gente para sugestão de pautas, acompanhamento dessas questões todas que nós conversamos aqui hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço, Larissa. Um abraço a você e a todos os telespectadores. Um abraço. Muito obrigada. Olha, eu vou tirar a imagem do Carlos Durigan aqui na tela. Ele que é da União Internacional para a Conservação da Natureza. Eu queria botar aqui o nosso site. Deixa eu ver. O site da UICN está aí. Pronto. O site da UICN está aí para você, ele está em inglês. Esse é o site do último congresso que foi realizado em setembro e que traz aí mais informações sobre o que conversávamos aqui com o Carlos Durigan. Aqui você também acessa essa lista vermelha de animais ameaçados em todo o mundo. O site está em inglês, mas você consegue traduzir com qualquer tradutor aí do seu navegador de internet da sua preferência, tá bom? Então fica aí a dica do site do Congresso da UICN, a União Internacional para a Conservação da Natureza. Bom, na próxima entrada do Conexão Futura, vamos falar sobre a participação dos integrantes da família na educação de crianças e adolescentes. E claro que você não pode perder essa conversa. A gente volta daqui a pouco com mais Conexão Futura. Até já!